Achei aquilo maravilhoso. Descobri que era o que eu queria fazer na minha vida. E... Bom, aí a gente tá na recuperação, né? São 5 semanas de poia. Eu posso voltar a treinar daqui mais ou menos uns 3 meses. Treinar com o braço ruim, né? Então, vai ser uma longa caminhada, né? Vocês vão ver eu ficar mais magrinho do que eu nunca fiquei, porque perde muita massa muscular. Esse tipo de cirurgia que a gente fica imobilizado, né? Não tem coisa pior para a musculatura do que imobilidade. Mas é uma coisa que precisava fazer, pessoal. Eu tinha dor o tempo inteiro. De manhã, à noite, meio da tarde. Eu tinha que me ajeitar para dormir de um jeito que meu braço ficasse numa certa posição. Eu precisava de 3, 4 travesseiros para conseguir me encaixar e ficar naquela posição. Então era muito perrengue, né? Agora, não vou mentir para vocês. Cirurgia de manguito, o pós-operatório é muito perrengue. É muito perrengue mesmo, né? É uma das cirurgias, eu acho, mais doloridas da ortopedia. E é um problema, né? Principalmente para dormir, porque dependendo da posição que você gosta de dormir, você não pode ficar, porque você tem que ficar com a tipoia. O braço ele não pode abrir, não pode elevar, não pode... Você tem que ficar quietinho aqui assim, nessa posição. Então imagina você dormir amarrado aqui, né? O quanto não fica tudo mais difícil, né? Mas, paciência, fé em Deus, vossa companhia, as coisas se resolvem, né? Deixa eu ver se tem alguma uma pergunta aqui. Vamos falar de um pouquinho de o que a gente usa para fazer conta, fazer dieta, né? Será que é isso que está fazendo você não conseguir fazer dieta? Será que a tua conta é errada, né? Será que a tua dieta está muito mais restritiva do que precisaria? Ou será que a tua dieta você não está conseguindo emagrecer porque a conta está com muito mais caloria do que deveria, né? Então, pessoal, tradicionalmente a gente, na hora do nutricionista fazer o cálculo de dieta, ele tem algumas fórmulas que ele pode utilizar, né? Para dar uma orientação, que, né, de onde você tira a caloria, né? Fica aquela situação assim, tirei do lefo, né? Não, né? A gente não tira a caloria das nossas vozes que estão na nossa cabeça, né? A gente tira as calorias da dieta de acordo com determinadas avaliações que a gente faz, né, para ter uma ideia de quantas calorias essa pessoa gasta. E ontem eu postei para vocês, o percentual de gordura ele é um localizador, né? Em algumas situações a gente pode até ter estimativas, né, daquilo que é mais comum. Então, dentro da população, no meu consultório, por exemplo, né, a gente tem alguns pontos de corte, né, o que seria... A gente já passou de 23 mil pacientes, isso quer dizer que é uma amostra populacional importante, né? Então, a gente tem uma amostra da população, tem bastante gente, né? Tem 23 mil pessoas que fazem atividade física, que a gente consegue mostrar, né? Lá na clínica, a média do normal, entre 14% e 18% de gordura. Acima de 18% sobrepeso, acima de 25% obesidade. Entre 12% e 14% são pessoas que estão num físico atlético. E abaixo de 12 são as pessoas que estão no físico atlético, porém fitness, onde o exercício e a dieta elas têm o objetivo real de fazer com que você perca gordura e ganhe massa muscular e apresente um físico mais trabalhado. Só que o grande problema é que todos esses dados, né, eles são formas numéricas da gente transformar o corpo humano. Não necessariamente elas representam ou dizem aquilo que o corpo humano é. O corpo humano ele é o que ele é. A gente cria representações. Então, um corpo humano
com tantos por cento de gordura, um corpo humano com tantos quilos de massa magra, um corpo humano com tanto de peso, né? A grande questão é que a gente acostumou a avaliar o corpo humano de acordo com peso, né? Por isso que as pessoas elas olham tanto o peso, porque elas aprenderam na vida delas a olhar o físico delas como se fosse uma coisa relacionada somente, tão somente, um balanço. Por isso que as pessoas falam, eu tô pesado demais, tô pesando, sei lá, 80 quilos, eu preciso chegar em 72. Ou então aquela menina que tá pesando 62, precisa, eu preciso chegar em 59, né? Então, a nossa representação visual do corpo humano, ela ficou muito ligada ao peso, né? É curioso isso. E eu comecei a parar para pensar isso, porque é importante que as pessoas tenham uma ideia geral da forma física delas. O ruim é quando elas ficam muito vidradas naquele número e elas colocam o número antes da aparência. E muitas vezes, pessoal, a gente tem que fazer essa pergunta para o paciente porque ele vai, de acordo com o tipo de avaliação dele, desprezar o que é a parte visual, o que é a forma física para atingir o peso. Então eu pergunto, você quer pesar o quanto você quer ou você quer ter um físico bacana? Porque são coisas diferentes. Talvez, quando você esteja com excesso de peso, né, você até pode aproximar esse conceito onde o peso objetivado, ele terá uma aparência melhor. Porém, quando você já está num peso normal, quando já está eutrófico entre os 14% e 18%, tem determinados objetivos de peso que são irreais. E que se você for buscar essa quantidade de peso, a única coisa que vai acontecer é que você vai tá no sofá. A única coisa que vai acontecer é que você vai ter um físico pior do que você poderia, né? E aí a gente vai para a programação da dieta dessa pessoa, né? E como é que funciona isso, né? Médico faz dieta, médico não faz dieta, nutricionista só faz dieta. Isso é uma briga bem grande. E assim, a gente tem que ser bem delicado e bem objetivo, né? A ideia é, se você chegar num bom resultado, você precisa ter precisão. Então, se a gente fosse montar uma dieta clássica para mim hoje, só pensando assim, o Paulo vai voltar a treinar. O que ia dar de errado? Essa dieta ficaria hipocalórica. E ela ficaria hipocalórica porque quando você vai colocar a adição do treino, ele adiciona 20, 30%. Estamos falando assim, musculação 1 hora por dia, aeróbio mais 30 minutos, 1 hora, tá? Então, se a gente fosse colocar 2 horas de exercício por dia, 5, 6 vezes por semana, a gente colocaria aí mais 30% do valor energético total, ou do gasto energético total, né? A gente chama de GET, né? Ou JET, a gente chama de JET. Só que, se não levar em conta a cirurgia, o que acontece? Eu vou estar desnutrido para a cirurgia. Eu vou estar nutrido para o treino, mas desnutrido para a cirurgia. Aí você fala, mas aí você vai consumir calorias, você vai consumir 5.000 calorias, você não vai engordar? Provavelmente sim, né? Provavelmente sim. O problema é que eu preciso, antes de qualquer coisa, cicatrizar. Então, esse é um outro grande problema que o nutricionista, o nutrólogo, o médico do esporte, eles encontram, que são nessas fases de recuperação, as pessoas elas ficam mais preocupadas na forma física do que na função. Então, mais importante do que ver como você parece, sobe aqui com o papai. Whisky. Ele tá com vergonha de vocês. Então, mais importante do que necessariamente como você tá, né, é justamente como você tá funcionando. E isso é importante, né? Senão, primeira coisa que acontece, você fica suscetível à infecção. Né? A cirurgia, por mais limpa, perfeita que tenha sido, ela é uma ferida operatória. Então, a gente tem bactéria na pele. Né? Não custa nada uma bactériazinha entrar lá e fazer uma confusão. Por quê? Porque a ferida operatória é um pertuito. Né? É um caminho que você pode ter infecção. Infecção de partes moles, cara, é um inferno. Né? Principalmente quando você tem uma reparação de manguito, onde você tem, inclusive, você vai até o osso da pessoa, né? Você vai profundamente no tecido daquela pessoa, né? Então, isso é uma coisa que é um risco que a gente não quer correr, né? Primeiro lugar, primeira coisa.
Segunda coisa, é o fato de você sentir-se bem, né? E sentir-se bem, eu acho que tem duas coisas que impactam muito na sensação de bem-estar. A primeira é você ter uma boa noite de sono. A segunda é você ter uma boa alimentação associada. Então, essas duas coisas, elas são as bases do seu bem-estar. Você está bem dormido e bem alimentado. Depois que você tem isso, aí a gente observa o resto. Né? Porque, por exemplo, para você conseguir perder gordura, né? E no vídeo da calorimetria, o Heraldo explica isso, né? Como que tem que estar o percentual dos seus gastos, porque pela calorimetria você consegue estar avaliando seu paciente numa frequência muito maior para você conseguir determinar se aquilo que você fez está adequado com aquilo que ele precisa. Né? Então, desde que você veja esse paciente no começo a cada semana, depois a cada 10 dias, depois a cada 2 semanas, depois a cada mês, né? Você faz essa graduação para você ter certeza do que está acontecendo, né? Você tem um trabalho arriscado. Imagina, não dá para você prescrever uma dieta para o paciente hoje, Vini, e aí você esperar 2 meses para você ver ele de novo. Você não sabe se esse paciente está fazendo a dieta direito, você não sabe quais são os erros que ele está cometendo de forma consistente. Né? E por isso que o bom trabalho nutricional é uma coisa que envolve um investimento. Né? Porque o melhor trabalho acontece quando você visita esse profissional vezes o suficiente para ele entender se o que você está fazendo está certo, se o que ele precisa está adequado. Então, essa é uma questão importante. Né? Sempre que a gente começa com o trabalho de nutrição lá na clínica, num paciente que nunca fez dieta ou que sempre deu errado a dieta, a primeira coisa que a gente faz é as consultas iniciais com o nutricionista, elas são semanais. Porque senão a pessoa ela vai cometer todos os erros que ela cometeu nos 15 consultas, nos 15 profissionais que ela fez antes. Então, acho que isso é uma dica boa para você que é profissional. Então, crie uma forma de atender o seu paciente. E aí, eu estou falando principalmente na estética, né, e na nutrição esportiva. Onde você tem agenda para atendê-lo semanalmente no começo. E aí, depois, você vai afastando as consultas conforme você percebe que ele vai conseguindo fazer isso daí. Na medicina esportiva é semelhante? É semelhante, né? Quem que é o profissional que tem mais vantagem, né, em relação ao acompanhamento do paciente? É o treinador, é o profissional de educação física. Por quê? Porque o personal está todo treino com ele. Se uma pessoa treina pouco, ela treina 3 vezes por semana com o personal. Cara, um médico, um nutricionista vai encontrar o paciente uma vez a cada mês, uma vez a cada 2 meses. Dependendo do caso, se é um paciente que já está num ritmo bom, a cada 4 meses. Esse é o poder também de você trabalhar numa equipe multidisciplinar, né? Você ter acesso a um profissional que tem acesso ao seu paciente repetidas vezes, e aí a gente consiga ter, né, dados desse paciente com mais frequência e consiga trabalhar, né? Mas, Vinícius Viana, é a questão da conta, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu tive um GET de 5.535. E por que a gente acha? A gente acha que é por causa da cirurgia, né? Porque eu não estou treinando. Então, se você me passasse uma dieta de 3.300 calorias, eu ia estar em déficit pela cirurgia. Aí ia demorar para recuperar, eu ia ter infecção, né? Deus me livre, não vai acontecer, né? A minha recuperação ia ficar atrasada, a minha fisioterapia ia ficar difícil. Então, são todas essas programações que a gente tem que fazer para que aquilo que a gente está construindo dê absolutamente certo, né? Jaime Castro, GET superestimado. Então, Jaime, superestimado por quê? Né? Superestimado porque também não posso. Cirúrgico. Nutri Victor Amaral. Esse exame de QR apresenta uma boa flexibilidade devido a estar em equilíbrio metabólico ou alimentação não calórica. Se esse paciente estivesse com mais de 70% de gordura, estaria em déficit calórico. Aí que eu falei, perfeito, Victor. Ou uma flexibilidade ainda mais alta, eficiente. Quando a gente entra naquilo que quando a gente entra naquilo que é a performance, a testosterona dá uma caída. Né? Então ontem, por exemplo, antes de ontem, domingo, estava lá na casa dos campeões da Max, e aí a gente conversou com o Dudu Fit, e o Dudu Fit falou que a testosterona dele já está em 324, né? Porque ele está chegando no final da preparação, né? E é o grande problema do natural,
né? O natural, ele tem essa queda bem grande de testosterona no final da preparação, por causa da exaustão, por causa da recuperação parcial, por causa do excesso de estímulo, por causa do excesso de treino, por causa da restrição calórica, né? Então, mas você vê, o que o Dudu Fit faz com 320 de testosterona, né? E aí isso tem que pular algumas perguntas na sua cabeça, né? Será que eu estou valorizando aqueles que são os itens certos, né? E isso não é uma propaganda em favor do natural, então uma crítica a quem usa testosterona, simplesmente a constatação de um fato. Testosterona, pessoal, é mais ou menos como se fosse, sei lá, um carro que tem muita velocidade final. Agora presta atenção, eu não estou falando velocidade final, eu não estou falando potência, estou falando velocidade final. Imagina que você tivesse dois carros absolutamente iguais. Só que um carro ele está limitado eletronicamente a 250 km por hora. O outro não. Então o outro pode chegar a 350 km por hora. Agora, imagine que esses carros vão correr num circuito, por exemplo, o Velocitar, onde o máximo que você pega é 240 km por hora. Tudo bem até aqui? O que você espera do desempenho desses dois carros iguais, onde um tem uma limitação e o outro não tem? Você espera que o desempenho seja absolutamente o mesmo. Por quê? Porque o carro que está limitado a 250 km por hora, ele nunca vai precisar atingir a velocidade máxima que ele precisou, porque no circuito que é determinado é que ele vai pegar 240. Isso quer dizer que o carro que consegue, não tem a limitação, e consegue ir além dessa velocidade, ele não tem ganho nenhum. Por quê? Porque você não consegue atingir isso. Então, quando a gente fala de testosterona, é mais ou menos assim. Se você não cria condições para atingir essa quantidade, esse nível de desgaste que você pode atingir, não faz diferença. O que diz é que você com 830 de testosterona natural, primeiro, você está saudável. Parabéns. Segundo, o teu treino tem que ser muito mais forte. Então, teoricamente, o que você tem é uma reserva fisiológica maior. Você aguenta treinar mais intenso, com menos intervalo. Ou seja, comparado a uma pessoa que tem uma testosterona, sei lá, de 600 ou 500, né, você, no mesmo intervalo de tempo, sei lá, 3 meses, você consegue treinar mais do que essa pessoa. E se você treina mais, você tem mais resultado. Tá? Então, essa é a forma que a gente entende isso. Antônio Ramos Teodoro. Doutor, passe pelo procedimento de letargia e queria saber sobre a Cross Education, quais benefícios. Antônio, acabei de responder para você, Tonico. Mas a gente fala um pouco mais. Então tá bom. Você fez uma cirurgia de letargia, que é uma cirurgia que ela envolve componentes ósseos, então é uma cirurgia que mexe bastante, né? E provavelmente você vai ter um tempo de recuperação tão longo quanto o meu, tá? 5 semaninhas de tipóia. O benefício que você tem, né, quando os estudos